Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. It's okay not to feel okay. Bom, meus amores, no vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de pincéis, né? Hoje eu vou falar pra vocês, eu fiz uma seleção dos pincéis que eu amo, que eu sempre tô usando. Então, assim, não vamos perder tempo com os que eu não uso, tá? Tá bom. E assim, até que tem bastante pincel e vocês sempre me perguntam, me pedem, né, para falar de pincéis de olhos, então cá estou eu para detalhar para vocês. E no vídeo de pincéis de rosto, vocês pediram a continuação dos pincéis de olhos, então eu vou pedir para você deixar muito seu like, que ajuda muito o canal. Se você quer ajudar esse canal maravilhoso, deixa muito like. Se você é novo ou nova por aqui, já vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. E também te convido a você me seguir lá pelo Instagram, @GabiBassaneto, pra gente ficar mais próximas, mais conteúdos. E agora sim, bora lá pro vídeo. Bom, vou começar com o estilo de pincel, que eu peguei 3 aqui que são parecidos, que eu gosto bastante, por isso que eu tenho 3. Que é esse estilo de pincel, que eles são fofinhos, mas eles são achatadinhos, pequenininhos, que dá pra você aplicar a sombra, né, e já dá aquela esfumadinha básica. Então, você pode escolher um desses 3 pra ter. Esse aqui é o da Macrylan F06, ó. E como eu sempre falo pra vocês, né, pincel é multifuncional, dá pra você aplicar, dar uma esfumadinha, fazer um contorno no nariz, de tudo. Temos o da Miss Friend B10 para vocês verem, ó. Eu gosto muito dos pincéis da Miss Friend. E da Macrylan também nós temos o B902, ó, para vocês verem a diferença deles. É um pincel que eu uso bastante e que eu sentiria falta em um kit, sabe? Agora eu vou dar sequência nos pincéis maiores. Eu tenho esse aqui da Seven Colors Y16. Ele é um pincel grande, mas é fofinho, ele é denso. E é aquele pincel que quando você tá com pressa, ele é ótimo, que você consegue esfumar tudo, dá pra você aplicar corretivo também. O formato dele é muito bom. Temos também o pincel da Macrylan MY06, que é esse pincel que ficou muito famoso antigamente, que era aquele formato rabo de cavalo, né? Ele é um pincel bem grandão. E eu gosto muito dele para aplicar iluminador, mas também dá para fazer aquele esfumadão bem rápido nos olhos, tá? Até para quem tem olho grande, ajuda bastante. Esse pincel aqui, eu gosto muito dele, uso bastante. Esse aqui é o pincel W134 da Macrylan. A Macrylan é simplesmente maravilhosa, né? E para vocês verem de comparação, ó, comparando com os outros dois, ele é menorzinho. Ele também é aquele formato rabo de cavalo, assim, né? E eu gosto muito dele para começar o esfumado, para esfumar a bordinha, assim, sabe? Realmente é um pincel que eu uso muito. E ele tem um formato mediano. Esses dois pincéis aqui da Ruby Rose, eu vou mostrar pra vocês que eles são maravilhosos. E vocês sabem, eu gosto de aplicar corretivo também com pincel, né? E esses dois aqui eu sou apaixonada. Nós temos o P84 da Ruby, que ele é um chanfrado. E o P89 também, ó, que é meio diagonal, meio chanfrado também, ó, até parece um dual fiber. E os dois são sensacionais para aplicar corretivo, assim, ainda mais aqueles cremosos, então fica a dica. Um formato de pincel também que eu gosto bastante, que eu tenho da marca da Playboy. É esse estilo de pincel que ele é todo gordinho, tá vendo? Ó, dá pra você fazer muita coisa com ele, tanto nos olhos como no rosto, mas eu gosto dele bastante pros olhos. E ele é bem fofinho, tá vendo? Ó, bem densinho. Nós temos 3 da linha da Feels Mood da Ruby Rose, que eu recomendo muito esses pincéis aqui. A Ruby Rose também é maravilhosa para pincéis, né, em geral, assim. Para vocês verem, ó, a diferença de tamanho. O maior é o ME03, o mediano é o ME02 e o bem piquitucho é o ME01. E até para quem é iniciante, não entende muito de pincel, essa sacada aqui da Ruby Rose é muito legal, muito inteligente, porque eles têm um kit, né? Eles poderiam vender como um kitzinho assim de esfumado, porque você tem o pincel grande, mediano e o pequeno. Mas esse pincel pequeno, ele não é um dos mais pequenos, então ainda sinto falta de um menor, que eu vou mostrar para vocês. Esse pincel aqui, ele ficou muito famoso, eu nunca mais vi
Assim, gente, na 25, toda vez que eu vou, não sei se tá esgotado, mas que é da Seven Colors, eu tinha 3. Agora eu não tô achando o terceiro, mas eu tinha 3. Que é o SC309 da Seven Colors. Ele tem um formato, assim, bem diferente, porque ele não é um rabo de cavalo, porque o rabo de cavalo é como se fosse uma gota, né? Esse aqui, começa fino e ele vai alargando. É muito, muito, muito interessante, viu? Mais 2 pincéis da Ruby Rose. Ai, gente, essa linha assim antiga eu amo. E vende ainda na Shopee, tá? E esses pincéis aqui, gente, a maioria vocês conseguem encontrar na Shopee e em outros sites também. E vim te dar uma super dica que eu já estou contando pra vocês, né? Uma dicona, que é o Cuponomia. E para quem não sabe, a Shopee é uma das lojas parceiras do Cuponomia. E o Cuponomia é uma plataforma sensacional que eu uso muito, muito, muito nas minhas comprinhas, que proporciona cashback e cupons de desconto em algumas lojas. E eles têm mais de 2.000 lojas cadastradas na plataforma como parceiras. Eu tenho o link de indicação que eu vou deixar para vocês no box de informações na descrição do vídeo. Você se cadastrando por eles já ganha R$5 de bônus. E você ativando o cashback antes da sua compra, você vai receber a porcentagem da compra que você fez de volta para você. E quando você chegar em R$20, você já consegue solicitar para sua conta sem nenhuma taxa. Como vocês podem ver, tem muitas, muitas, muitas lojas cadastradas. Então você escolhe a loja que você quer fazer sua compra. Então você faz seu cadastro, faz sua compra online com as lojas parceiras do Cuponomia, ganhando parte do seu dinheiro de volta e acumulando dinheiro para resgatar. E veja se o Cuponomia foi o último site que você acessou antes de finalizar sua compra. Então, meu amor, não perde mais tempo. Meu link de indicação vai estar aqui no box de informações na descrição do vídeo. Corre lá que você vai amar. E o mais interessante desses pincéis, assim, é que eu tenho eles há muito tempo e eles estão perfeitos aqui. Nós temos o pincel B905 da Ruby, que ele é um pincel pequeno, mas ele tem uma pontinha aqui, ó, que é muito interessante. É aquele pincel que você consegue fazer detalhes e já dá uma esfumada, porque ele é bem macio. E também o E37 da Ruby, ó. Pra vocês verem, ó, a comparação com o da Playboy. Ele é um pincel muito macio, gente. Muito, muito, muito macio. Dá pra você fazer aquele esfumado lindo, mas ele também concentra a sombra. Tem outro pincel da Playboy que é muito interessante, que também é dessa família pequenininho, que é desse cabo de madeira. Ele não tem referência. Ele é um pincel pequeno, mas as cerdas dele é longa. É muito interessante. É como se fosse um filhinho do da Seven Colors. Nós temos o pincel A26 da Macrylan. Ele é um pincel pequenininho, mas é gordinho, para vocês verem, ó. Esse pincel aqui eu não vejo ninguém falando sobre ele. Esse aqui é o pincel A36 da Macrylan. Esse pincel aqui, gente, eu gosto muito dele, mas para quê? Ele é um pincel que ele não tem muitas cerdas, ele é bem molenguinha, ele é bem alongado. Então, às vezes, quando a sombra fica um pouco marcada, você vem com aquela sombra mais clarinha ou com pó e vem passando só nas bordinhas assim, sabe? Eu gosto muito dele para isso. Um pincel de sobrancelha você precisa ter, nós temos muitos no mercado, né? Esse aqui é o P17 da Macrylan, ele é bem fininho. Essa escovinha você tem que ter, não compra aqueles pincel que é só o chanfrado aqui. Compra que tem essa escovinha, porque você já consegue vir esfumando, sabe? É um pincel indispensável. Bom, pincéis da Levanger, eu tenho alguns e eu me apaixonei por eles. Vou mostrar 2 aqui pra vocês, ó, que até se parecem um pouco. Esse aqui é o pincel Delta 1011 da Levanger. E esse aqui é o pincel Gama 06 também da Levanger. Eles são pincéis maiores, então você consegue fazer aquele esfumado maior, sabe? Alongado assim. Podem perceber que eu sempre uso nos meus vídeos. Eu vou intercalando. Vamos começar diminuindo agora. Aqui nós temos 2 da Levanger e um da Macrylan. Na Shopee, vocês encontram kit de pincel da Levanger, tá? Todos que eu comprei foram kits e vale muito, muito, muito a pena, porque não são caros. Nós temos o Gama 03 da Levanger, o Gama 04 da Levanger também. Esse aqui é o P14 da Macrylan. Esses pincéis aqui, gente, nunca é demais ter muitos, porque é aquele pincel que faz aquele detalhezinho assim, sabe? Bem bom. O formato é muito bom também, então por isso que quando eu vejo, eu sempre tô comprando.
O Gama 03 é um pouquinho maior do que esses dois, mas entra na mesma família. Eu falei que tinha pincéis menores, né? E tem esses aqui, ó, da Levanger, gente, são pincéis incríveis para fazer aquele detalhe mesmo, sabe? Nós temos o Delta 16 da Levanger, que ele tem uma pontinha, tá vendo? Ó, pincel lápis. Esse aqui é o Delta 18, ele tá até sujinho, coitado. E esse aqui é o Delta 17, bem pequenininho. Vocês podem perceber que eu uso bastante, ainda mais para fazer aquele detalhe, entrar com a sombra, fazer aqui embaixo dos cílios. Eu uso muito, muito, muito. Esses dois aqui, eu acredito que todo mundo tenha, que esses dois aqui é da Macrylan. E eu acho que a Macrylan foi a pioneira, assim, das marcas baratinhas a trazer esses pincéis bem pequenininhos. Ficou muito bombado, muito famoso. Nós temos o BT11, que é menor, e o BT10, que é um pouco mais alongado. E também são pincéis que eu uso muito, gente, muito. Quando um tá sujo, eu vou neles. Quando eles estão sujos, eu vou nos outros. E vou intercalando. Esse pincel aqui é indispensável. Eu ainda não comprei mais, mas eu sempre falo para vocês, porque é um pincel muito maravilhoso para fazer detalhe, para aplicar sombra cintilante, que às vezes outros pincéis não pegam. Esse aqui é o W907 da Macrylan. Ele é um pincel bem pequenininho, gente, mas ele é fofinho, sabe? Então, é incrível, sério. Só tem esse pincel que você vai entender o que eu tô falando. Esse pincel aqui, gente, ele é da Seven Colors, mas ele, assim, não tem numeração, gente, não tem nada. Tanto que quando eu fui na 25, eu fui ver, ele tinha lá, mas não vem nada escrito. Mas é um pincel da Seven Colors, então se você vê, compra, porque ele é muito bom. Ele é um pincel bem pequeno, gente, bem pequeno mesmo. Muito bom para aplicar sombra aqui embaixo, aqui rente. Estamos quase finalizando e vou falar para vocês de pincéis para fazer aquele cut, para fazer aquele recorte. Nós temos o pincel da Macrylan M105. Ele é um pincel, tipo uma língua de gato, né, para corretivo, que se usava antigamente, mas ele é muito bom para aplicar sombra, né? E para fazer o cut também, porque ele é muito fino, gente. Muito, muito, muito fino. No começo do vídeo eu te recomendei esses pincéis aqui, né? Mas se você quiser, você pode aplicar com esse pincel mais fininho também, ó. Tá vendo a diferença? Ai, esse pincel é de unha, mas eu uso pra cut, que é o da Ellen Color, hashtag 4. Ele é muito pequeno, gente, mas ele é muito pequeno. Ele faz o cut assim, ó, precisamente. Ele é mais durinho assim, então é perfeito para isso. E pra gente finalizar, esse aqui para cut, eu amo também, que é o pincel da Seven Colors SC306. Ele é um pincel super fino, gente, super fino, mas aqui ele é maior, tá vendo? Pra fazer o cut, gente, só fazer, até pra pintar assim a pálpebra e já vem puxando, porque o da Ellen Color é menor, né? Então ele demora um pouco pra pintar a pálpebra. Esse aqui você já faz e vai e já era. Então fica a dica desse pincel e é muito barato. Todos aqui são muito baratos. Bom, gente, finalizamos o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Quero muito saber se você tem algum desses pincéis, se você tem algum para me recomendar. Agora sim, vocês têm aí, né, quais pincéis são maravilhosos. Tanto, gente, que sobrou bastante aqui, ó, que eu não mostrei para vocês, porque são pincéis que eu não uso, que assim, comprei pincéis que eu não uso ou que não vende mais. Então eu fiz uma seleção assim. O que eu selecionei para vocês foi esses daqui, você não precisa ter todos, tá? E eu mostrei todos para vocês, porque vocês podem olhar o tamanho e ver também que um é parecido com o outro, então você não precisa ter todos, tá? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bora bater um papo nos comentários, que eu amo conversar com vocês. Muito obrigada por cada um, vocês estão aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau!